A paz do Senhor, criança! Mais uma vez estou aqui para gravar para você mais uma historinha da Bíblia, criança. A paz do Senhor, né? Espero que vocês estejam bem, né? Tenha passado uma semana abençoada e começando outra, né, criança? Para a honra e glória do Senhor, tá certo? Então, para começar a historinha, vamos primeiro orar, né? Falar com o nosso Papai do Céu. Bora lá? Querido Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus, por esta rica oportunidade, Senhor Deus. Abençoa o papai, abençoa a mamãe e todos que estão nos assistindo, meu Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos conceda de bênçãos neste final de semana, o começo da semana, o mês inteiro, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu carinho por nossas vidas, Senhor Jesus. E desde já eu te agradeço em nome de Jesus, criança. Olha que coisa boa, já falando com o nosso Papai do Céu, né? E ele com certeza vai nos abençoar, né, criança? Então vamos começando, certo? Hoje a tia vai falar da nossa quinta lição, né? Está escrito aqui, olha, nossa quinta lição. A criança está passando muito rápido, né? Mas Deus está no controle de tudo, certo? E na nossa quinta lição, a leitura bíblica se encontra no livro de Ruth, capítulo 1 e capítulo 2, tá certo? E a historinha vai falar de quê? Qual é o tema? Ó, tá aqui, ó. A historinha vai falar de uma amiga. Olha, criança, você tem amiga? E você, menino, tem amigos? Eu creio que sim, né? Tanto menina como menino deve ter um coleguinha, né? Uma coleguinha, um coleguinha, para conversar, para sair, para se divertir, né? Porque eu creio que sua mamãe também tem uma amiga e um amigo, né? Certo que sabemos que nosso primeiro amigo é, quem sabe, Jesus, né, criança? Esse sim é o nosso verdadeiro amigo, certo? Mas porque nós temos esse grande amigo que é Jesus, que a gente não possa ter um amigo, como é que se diz, ao nosso lado, né? Esse aqui é soberano, está lá no céu, né? Que a gente também não possa ter aqui, como nós, carnais, certo? Então, eu creio que você tenha, né? E se você não tem, criança, procure fazer um amiguinho, que às vezes é bom a gente ter um amiguinho pra gente conversar, desabafar, né? Às vezes a gente chama um coleguinha pra gente orar, vamos orar junto, né? Vamos pra casa do Papai do Céu, vamos ouvir a palavra, vamos louvar. E é muito bom, criança, a gente também tem que ter amigos ou amigas, tá certo? E temos aqui o nosso objetivo. E o nosso objetivo é o quê? Que os alunos salvo viva de modo a atrair seus amigos para Cristo e que os não salvos assim dedique-se a recebê-lo como Salvador. A tia vai repetir, ficou um pouquinho confuso, certo? Vou repetir, ó. O objetivo é assim, ó, que os alunos salvos vivam de modo a atrair seus amigos para Cristo e que os não salvos decidam-se a recebê-lo como Salvador, criança. Aqui está dizendo mais ou menos assim, digamos, você que é um crente, que já está salvo em Cristo, tem algum coleguinha que não ainda é crente, você pode sim falar para ele, falar de Jesus para ele, e ele pode aceitar e vir para a nossa igreja, né? Vir para os cultos, vir para a escola bíblica. Então, são esses os nossos deveres de fazer como cristão. Aquele que não é salvo, a gente pode falar de Jesus para ele e ele ser salvo, tá certo, criança? E é assim que o nosso Deus quer na nossa vida, certo? E temos aqui também para guardar no nosso coração, né, criança? Que é muito bom. E para guardar no nosso coração, está escrito aqui, criança, tem assim, ó, o seu Deus será o meu Deus. Capítulo de Ruth, versículo de 1 a 16. Vamos repetir, criança? Para guardar no nosso coração, está aqui, que o seu Deus será o meu
Deus, criança. Olha que coisa linda. Será que o seu Deus é o meu Deus, criança? Será? Eu creio que sim, né? Porque afinal de contas, nós servimos a um único Deus. E Ele é o dono de tudo, né, criança? Principalmente das nossas vidas. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, criança. Tá certo? Então, criança, vamos prosseguir com a nossa história, né? E como a tia frisou, a nossa historinha vai falar de uma amiga, né? Quem será essa amiga? Bora lá? Bora começar a nossa historinha. Nossa historinha vai falar de uma amiga, certo? Então, criança, esta aqui é Noemi, certo, criança? Aqui é uma senhora belíssima, né? O nome dela é Noemi. E temos também aqui o seu esposo, que se chama Elimeleque, certo? Então, aqui é um casal, e um casal abençoado, né? E através desse casal veio os seus filhos, né? Tem aqui Quilom, são os nomes de antigamente, né, criança? São nomes da Bíblia que seria assim, né? Esses nomes meio que às vezes a gente não sabe nem falar. E Malom. Bom, esta aqui é uma família, né? Era uma família, vamos dizer que grande, né? Porque tinha 2 filhos, este casal, e era uma família muito abençoada, né? De tudo eles tinham, principalmente saúde, paz, alegria, só aquelas coisas boas que o nosso Papai do Céu nos dá, certo? Só que, num determinado momento, criança, chegou a hora de Elimeleque, esposo de Noemi, morrer. Ela teve essa tristeza, criança. A primeira tristeza de Noemi foi que o seu esposo, ele veio a falecer, criança. E ela ficou triste, né, criança? Quem não fica triste quando alguém da sua família morre, né? É permissão do Papai do Céu? Deus fez a melhor coisa na vida dele? Fez. Mas fica difícil da gente entender e a gente fica triste, né? Então, criança, Noemi ficou muito triste, né, criança? E assim, Noemi foi vivendo, né? Deixa a tia começar aqui direitinho para vocês entenderem. Que pena, né? Noemi não tem mais marido, que é triste. Só ela e os filhos, só ficaram ela, criança, e os 2 filhos. Ainda bem, né, criança, que ainda restaram os 2 filhos. Ela não está tão só, né? Mas vamos adiante. Então ficaram os filhos. E cadê? E não ficou triste. Só eles e os filhos. Então, um dos filhos se casou com Orfa. Então, criança, um dos filhos dela casaram. Olha, Noemi ficou feliz, né? Porque afinal de contas, está crescendo de novo sua família, né? Família de Noemi, né? Vamos adiante, criança. Então, o seu filho casou, um dos seus filhos casou, né? Com Orfa, né? E o outro filho casou com Ruth, criança. Olha, a família está crescendo, né? Graças a Deus. Noemi está feliz, criança, que a família dela cresceu, né? Cresceu as 2 pessoas. Olha que coisa boa. Graças a Deus. E os seus filhos, criança, casaram, né? Todos os 2 casaram com sua esposa, né? E são noras de Noemi, né? Como a tia falou. Agora a família de Noemi está de novo grande e bonita. Agora, a família de Noemi está de novo grande e bonita. Noemi tem 2 filhos e 2 noras. Noemi está muito feliz com a família que deu
que Deus lhe deu, né? Vamos sorrir, aqui a história de vamos sorrir, né, criança? Afinal de contas, Naomi está alegre, né, que cresceu sua família, certo? Ah, mas de repente, criança, de repente, ela estava alegre, não foi? Mas de repente, morreu um de seus filhos, criança. Oh, que coisa ruim, e ela ficou triste, criança. Ela estava tão alegre, sua família estava aumentando de novo, já não tinha o seu marido, e agora faleceu um dos seus filhos, e ela ficou triste, né, criança? Mas, vida que segue. E Ruth ficou só, né? E aí, criança, né, morreu seu filho, e Orfa, né, morreu seu filho de Noemi, que casou com Orfa, né? Que coisa triste, criança. Mas, e morreu também, agora criança, morreu um filho, né? Morreu seu primeiro marido, o marido primeiro, e morreu um filho. E agora, criança, vem outro filho, criança. Ai, que triste. Também veio a morrer, criança. E Noemi ficou triste, criança. 3 pessoas, criança, da família dela morreu. Seu marido primeiro e os seus 2 filhos. Que tristeza, criança. Então ficaram Noemi e suas noras órfãs, sem marido, né? Que coisa. Então, criança, que tristeza. Noemi não tem mais marido, nem filhos. Orfa e Ruth também ficaram sem marido. As 3 mulheres ficaram sozinhas e começaram a chorar, criança, né? É um momento de tristeza. Elas 3 se abraçaram aqui, ó, e começaram a chorar, criança, né? Porque ficaram sem marido e ficaram só elas 3, né, criança? E choraram, e choraram, e choraram, e muito, criança. Choraram bastante, né? Deixa a tia ver aqui. E começaram a chorar. Noemi falava para as noras Orfa e Ruth. Ela dizia assim, criança, olha, volte para a sua casa, de seus pais. Noemi, conversando com as suas noras, ela falou, volte para a sua casa, onde moram os seus pais. Então, criança, Orfa, né, abraçou Noemi, abraçou chorando e se despediu, criança. E sabe o que foi que Orfa fez? Foi embora, criança. Foi para a terra onde ela morava, né? Foi para a casa dos pais, como Noemi pediu. E ficou Noemi e ainda tinha Ruth, né? Sua outra nora, certo? Então, adeus. Aí Noemi, né? Beija a sua Noemi. E Deus, adeus, minha sogra, Noemi. E Orfa foi embora para a casa de seus pais. Mas ficou Ruth, né? Ruth abraça Noemi. Ela se abraça, criança. Sabe o que foi que Ruth fez? Bora lá. Ruth abraça Noemi, né? E fala novamente. Aí Noemi diz assim, né? Não vou deixá-la. Ruth chega para Noemi, sua sogra, e diz, não vou deixá-la. Onde você for, eu vou. Onde você dormir, eu dormirei, criança. Seus parentes são meus parentes. Seu Deus é o meu Deus. Foi assim, criança, que Ruth falou para Noemi, né? Sua sogra. E com certeza, criança, Noemi ficou muito feliz em ouvir isso, né? Porque a outra nora foi embora, a Orfa foi embora, deixou ela. Mas Ruth, não, Ruth ficou ao seu lado, né? Ai, que bom, Ruth viu como Noemi serve ao único Deus verdadeiro. Criança, Noemi, que é a sogra de Ruth, ela servia ao nosso Deus.
o único que é fiel e verdadeiro. Ruth, antes de se casar com o filho de Naomi, eles não serviam os deuses que Naomi servia. Ela servia outros deuses que não faziam milagre, que não era um grande todo-poderoso. Mas quando a Ruth casou com o seu filho Noemi, elas conheceram o Deus verdadeiro, aquele Deus que faz milagre, aquele Deus que quando ele promete, ele cumpre, criança, certo? Então Ruth ficou muito admirada com o Deus de Noemi e disse a ela que ia, aonde ela fosse, ela iria, porque conheceu o verdadeiro Deus, né? Que esse Deus maravilhoso. E ela falou assim, ó. E ela também quer servi-lo. Ruth não vai mais servir os falsos deuses, como a tia falou, né? Ruth servia outros deuses falsos, né? Aí Ruth fala assim, ela fala, seu Deus é o meu Deus. Olha que maravilha como está escrito aqui, né, criança? Seu Deus é o meu Deus. Noemi fica contente, porque Ruth não vai deixá-la sozinha. Ruth é uma boa amiga para Noemi. Aí aqui, criança, vem falar do texto, né? Falar de uma amiga. Então, Noemi teve uma amiga. E quem foi a amiga de Noemi? Ruth. Porque ela não abandonou sua sogra. Ela ficou com ela até quando Deus quis. Mas Orfa não foi amiga dela. Orfa foi-se embora, certo? Então, Noemi fica contente porque Ruth não deixou, né, ela. Agora ela ama o papai do céu, igual a Noemi. Você tem amigos, que você já perguntou no começo, né? Se você tem amigos, se você tem amiga. Seu amigo ama o único Deus verdadeiro, igual você, criança. Você tem amiguinho assim, que ama o nosso Deus? Eu creio que sim, né, criança? Então, Ruth vê os trabalhadores colhendo cevada. Tia, o que é cevada? São trigo, aqueles trigos que faz pão, criança, né? Aquelas folhinhas lindas que na Bíblia também fala, entre o joio e o trigo, né? Então, Ruth vê os trabalhadores colhendo cevada, que a tia falou que também se chama trigo, né? No campo, e vai atrás dele, catando os grãos que caem no chão. Ruth ajuda bastante. Ruth ajunta bastante cevada e dá para Noemi fazer o pão, como a tia falou, né? O trigo faz o pão. O dono do campo era Boaz. E quem é esse Boaz? Boaz era um primo de Noemi. Boaz falava para os trabalhadores deixarem Ruth pegar bastante cevada, criança. Olha que coisa boa. Elas voltaram, Ruth e Noemi voltaram para a cidade de onde elas vieram, que naquele tempo estava seca, né? Estavam passando necessidade. E como foram para outra, aí tiveram todas essas tristezas, né? De seu marido e seus filhos morrerem. Então elas voltaram para onde morava, né? E lá já era tempo de colheita, não era mais tempo de fome. E graças a Deus, chegando lá, Ruth foi trabalhar, né? Lá eles ajudaram a ela, criança, né? Boaz é um bom amigo para nós. Eles também amam o papai do céu. Boaz casa com Ruth e os dois têm um bebê, criança. Olha. Boaz se agradou muito de Ruth. Sabe por quê que ele se agradou de Ruth? Porque, como a tia falou, Ruth não abandonou sua sogra. Não abandonou e, além de não abandonar, serviu ao mesmo Deus. Aquele Deus que a gente serve. Verdadeiro, fiel, nunca falha, criança. Então, Ruth conheceu esse Boaz, primo de Noemi, e se casaram, criança. Se casaram e foram muito felizes, né? E desse casamento veio um bebê, criança. Já vai botar isso também como o seu esposo, certo? E eles casaram e tiveram um bebê, criança.
Noemi dá uma risada feliz. Noemi ficou de novo feliz, né? Está muito feliz porque tem uma nova família, grande e bonita. E tem bons amigos que amam o Papai do Céu. Tá vendo, criança? Como é bom a gente ser fiel? Além da gente ser fiel ao nosso Papai do Céu, ser fiel às pessoas que estamos do nosso lado, né? Porque muitas das vezes a gente precisa assim, de amigo para contar, né? Naquelas horas difíceis, naquelas horas de alegria também. Não é só nas horas das alegrias não, criança, que a gente é meu amigo, porque está rindo, está sorrindo comigo. Não, criança, a gente tem que ter amigos também na hora da dificuldade. E foi no caso de Noemi, né? Morreu seu esposo, seus filhos, ficou as noras. Uma voltou para os seus pais e a outra ficou, criança. E o que você faria? Você ia também deixar sua sogra, ou seu amigo, ou sua amiga, embora deixar ela naquele problema, ou você ia resolver, criança? É bom meditar, né? Meditar nas palavras, né? Nas suas atitudes, nas suas ações, criança, tá certo? E sempre falando que o nosso único e verdadeiro é o nosso Papai do Céu, nosso Jesus, tá certo? Então, criança, desde já eu agradeço por mais esta rica oportunidade, né? Que Deus abençoe o papai, abençoe a mamãe, abençoe todos os professores, todos os alunos da escola bíblica, porque alguns já estão tendo presencial, outros não ainda, né? Ainda não foi liberado. Então, por isso a gente ainda está gravando, criança. Mas logo, logo isso vai passar e a gente vai poder estar junto, tá certo, criança? Espero que você tenha gostado, né, dessa historinha de uma grande amiga. E espero que você também tenha amiga e amigo, certo? Então, um beijo e até a próxima, crianças. Tchau!